gente vê aqui pessoas que, por causa da distância geográfica, a gente não acaba não vendo com tanta frequência. Eu acho que a minha visão está quase alcançando, se eu não estiver errado ali, mas eu acho que é Léo ali no fundo. Léo, Deus te abençoe. Está em Itaberava, né? Cidade aí de Nando, Esas, André. Que Deus te abençoe lá, o trabalho tá legal, bacana. Que o Senhor traga você logo para a feira, né? A esposa subiu aqui já com um filhinho. Que Deus abençoe. Por falar em filhinho, vocês viram que a grávida mais linda, desculpa a Zaira, minha esposa que estava aqui ministrando louvor. Só um detalhe técnico, a parte que o bebê mais se move é durante o louvor. Já entendi que ele tem alguma quedinha aí para o ministério de louvor. Já estou repreendendo. Oh, desculpa. Estou abençoando. E também, irmãos, fui pego aqui, né? Eu já vi assim, tipo, pessoa aí, voltar feliz, sorridente, mas quando a pessoa vai só e volta em dois, eu acho que a igreja fica assim, né? Feliz, comemorando, alguma coisa assim está acontecendo. E como eu às vezes me sinto envergonhado falando, eu gosto de trazer vergonha aos outros também, envergonhando. Então, trazer aqui, eu queria que Sofia ficasse de pé. Desculpa, qual é o teu nome? Davi. Fiquem de pé os dois aí para a igreja ver esse casal lindo aí. Aplauda o Senhor aí pela vida deles. Sofia está em São Luís. São Luís? Vocês estão em São Luís? É isso mesmo a cidade? João Pessoa, quase, né? Pertinho. E Deus abençoe, viagem tranquila, que Deus abençoe vocês aí. Eu sei que Deus tem alguma coisa maravilhosa, estou vendo pela cara dos pais, então Deus continue abençoando. Davi, prazerzão recebê-lo aqui, você está em casa. Mais uma vez, aplaudo o Senhor pela vida deles. Glória a Deus. Glória a Deus. E, por final, vamos abrir a nossa palavra, abrir a Bíblia, Sagradas Escrituras. Muito bom, muito bom, muito bom. Em Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Glória a Deus. Glória a Deus. Lucas capítulo 24. Você pode até deixar ela aí, porque a gente vai percorrer esses versículos. Versículo 1 mesmo. Lucas 24, versículo 1. Eu queria com você, que você me ajudasse em oração nesse momento. A gente fechasse nossos olhos. Pedisse ao nosso bom Deus. Amado Pai, ajuda o teu servo, que por ele mesmo nada pode fazer. Ajuda, Jesus, para que quando abrirmos as tuas escrituras, que são boas, são perfeitas, são sagradas, que tudo que for falado, for dito, que seja para glorificar o Senhor, Deus. Eu peço nesse momento um cuidado sobre a minha mente, junto com a igreja, para que só saia coisa que possa edificar e que esteja no teu coração. Por isso eu te peço, amado Espírito Santo, que com a tua voz doce e suave, venha ministrar o nosso coração nessa noite. Ajuda-nos, ajuda-nos, Jesus. Amém e amém. Lucas capítulo 24, do versículo 1, começo aqui a leitura. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões, com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Por que buscai entre os mortos ao que vive? Esse é um evento registrado na palavra de Deus, que eu considero talvez o evento mais importante, ou um dos mais importantes de toda a história. Não é da Escritura, é de toda a história da humanidade. Fala assim, há um divisor de águas. Jesus havia sido enviado. O Pai o enviou
havia crescido na terra, havia aprendido coisas, havia ensinado coisas, havia vivido como um perfeito ser humano. A gente costuma dizer que Jesus era totalmente Deus e também totalmente homem, de tal forma que nele não havia pecado, mas ele foi tentado em tudo. Mas diferente de mim, diferente de você, em nada ele foi reprovado. Antes foi aprovado em tudo. E através da morte de Jesus, o mundo, uma vez por todas, teria o caminho, o retorno, diz assim, o caminho de volta, a possibilidade de volta aos braços do Pai, como diz a parábola do filho pródigo. Através da vida de Jesus e da morte dele, uma vez por todas, a humanidade teria um caminho de volta para Deus. Essas mulheres aqui, como o texto diz, haviam colocado em Jesus toda a sua esperança, né? Mas não foi só elas que colocaram a esperança em Jesus. Também os discípulos colocaram toda a sua esperança em Jesus. De tal forma que tem uma passagem que diz assim, mas Senhor, e nós que deixamos todos para te seguir? Então eles não só colocaram esperança, mas deram toda a vida por esta causa. Mas também não foram só os discípulos, também como os amigos de Jesus. Colocaram toda a esperança de Jesus. E olha que caminho, que trajetória duríssima para esses discípulos. Eles acabavam de receber a notícia que Jesus havia sido morto, acompanharam o sepultamento de Jesus de tal forma que olharam onde Jesus havia sido sepultado, olharam uma rocha que pesava 2,5 toneladas, colocada na frente do sepulcro, e além disso, não puderam, porque no outro dia, sendo sábado, prestar a sua homenagem e honra a Deus, a Jesus. Então, no sábado, imagina a expectativa delas, elas queriam ir ao corpo de Jesus, cuidar do corpo de Jesus, aquilo que havia sobrado de Jesus na terra, mas não era possível, porque era sábado e a lei dos judeus diz que no sábado não pode ser feito nenhum tipo de trabalho. O Senhor santificou o sábado. E aqueles discípulos então esperaram até domingo de manhã. E eu fico imaginando, quando a gente passa por alguma circunstância que nos abala, nos tira a esperança, e as resoluções, por exemplo, aconteceu numa sexta-feira e você só tem a resposta na segunda. Como não seria o seu final de semana, sabendo que a resposta ou aquilo que você queria fazer na sua tristeza só poderia ser feito alguns dias depois. Então imagina como era meio amargo esse caminho dessas mulheres em direção ao túmulo de Jesus. Diante delas estava Jesus morto e elas estavam indo para lidar exatamente de cara com a perda da esperança. Eu penso assim, que a vida cristã ela é uma vida simples, feita de pessoas simples e num relacionamento muito simples. Porém, ela também é uma vida completamente sobrenatural. Além de ser uma vida simples, a vida com o Senhor Jesus era uma vida misturada de coisas sobrenaturais. E isto havia ficado claro para a vida daqueles discípulos quando eles viram Jesus expulsar demônios, viram Jesus curar enfermos, viram mortos ressuscitarem, viram Jesus dar palavra de sabedoria, viram Jesus anulando os argumentos dos religiosos, quando viram Jesus escrevendo na terra para que aquela mulher não fosse pega porque tinha cometido adultério e fosse apedrejada. E Jesus fala com tamanha sabedoria, tire a primeira pedra quem não tem pecado. E desta forma aquela mulher sai salva. Naquelas vezes que Jesus havia dado o comando, e a pessoa passou a enxergar, a lepra saiu, a febre saiu. Elas viram todas essas coisas, milagres atrás de milagres. Viram durante 3 anos e meio o ministério de Jesus se desenvolver na terra com tamanha sabedoria. E eu digo para vocês que nunca na terra havia sido experimentado tamanhas coisas sobrenaturais como na presença de Jesus aqui. E te digo mais, nunca mais seria a mesma. Quando Jesus na terra, havia um tempo de descanso, porque os discípulos sabiam que com ele toda tempestade se acalmava. Com a voz dele haveria um porto seguro, que quando estivesse com Jesus, nenhum mal poderia acontecer. Nem o problema dos irmãos aí que estão declarando o imposto de renda, né? Porque Jesus foi pego na malha fina. E na malha fina ele falou, vai até o peixinho, pega o meu imposto, pega o seu e vai pagar. Então até nisso,
Jesus tinha controle de todas as circunstâncias. Mas para aqueles discípulos, talvez o valor de Jesus não seja igual ao seu essa noite. Para aqueles discípulos, Jesus vindo à terra significava a redenção de Israel. Israel, o povo escolhido, Israel, o povo que esperava com muita paciência a volta do Messias. Eu poderia talvez comparar a esse momento, esse clamor nacional pela mudança do governo, pela mudança da situação da política, pela mudança dessa situação de corrupção. Os discípulos esperavam também isso. O povo judaico esperava isso, que o Messias viria e ele restituiria o governo a Israel. E eles olharam para Jesus enquanto na terra e não viram nada que pudesse desmentir aquilo que eles haviam pensado de Jesus. Ele era íntegro, todo-poderoso, maravilhoso, cheio de graça, cheio de verdade. Ninguém conseguia ir contra ele. E ele agindo, ninguém podia impedir. De tal forma que aqueles que falavam se calavam e os que se calavam passavam a falar. Então Jesus era maravilhoso. Era tudo que você, como os discípulos de Israel, sonhariam em ter. Então eu imagino para vocês que quando a morte de Jesus aconteceu, foi uma perda total de esperança daquilo que eles haviam depositado aos pés de Jesus. Eu acredito que a maioria de vocês aqui já passaram por um tempo na sua vida onde vocês perderam toda a esperança. E quando você está nesse estado da sua vida, é como se tirasse um pedaço do seu coração. É como se algo de você, que é dentro de você, eu não sei explicar como, mas depois do que você perde a esperança, é como se houvesse uma ruptura no seu coração. Acabou-se a alegria, acabou-se os desejos, acabou-se a vontade de viver. E é nesse momento que seus discípulos estavam passando. A morte de Jesus significava exatamente a perda total das esperanças que eles colocaram nele. Então eu imagino como foi duro para eles, para aquelas mulheres, esperarem. E ainda tinham talvez uma última esperança para aquelas mulheres e disseram assim, tudo bem, Jesus morreu, o nosso projeto não é exatamente como nós pensamos, mas pelo menos vamos cuidar do corpo dele, porque ele merece, ele foi um bom homem, foi um cara legal, ele fez tanta coisa pela gente, vamos pelo menos cuidar do corpo dele. Ele não era aquilo que eu pensava, não era aquilo que eu imaginava, mesmo assim, ele merece meu carinho e minha atenção. Esse é o coração dessas mulheres. Mas como eu disse para vocês, a vida cristã, apesar de ser simples, ela é coberta de sobrenatural. E eu quero dizer para vocês assim, a grande expectativa de qualquer pregador, e a certeza de fato, é que quando a palavra de Deus é pregada, coisas maravilhosas acontecem. Porque onde há Deus, a sua presença, tudo se faz novo. Tudo torna-se de novo algo maravilhoso. E eu até preguei no domingo passado que nem a pessoa, na pior estado da sua vida, é impossível para Deus. A pessoa pensando, talvez, falar assim, minha vida não tem como Deus arrumá-la porque está tão bagunçada. Eu te digo que não há nada impossível para nosso Deus. Mas, de repente, tem um texto que está em Mateus 28, que completa um pouquinho o que Lucas 24 está dizendo. E diz assim, olha, isso aqui é de sábado para domingo, atravessando-se a madrugada, e eis que houve um grande terremoto. Versículo 2. Aquelas mulheres ainda não haviam chegado no sepulcro. E diz assim, eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Ninguém manda a guarda para guardar túmulo de ninguém. Só se a pessoa for muito importante. Mas os judeus, os fariseus, eram tão engenhosos que falaram assim, vamos colocar guardas para que os discípulos, sabendo que Jesus falou que ressuscitaria ao terceiro dia, não tentem remover a pedra e tirar o corpo de Jesus e dizer que houve a ressurreição. Aí o que eles fizeram? Colocaram 2 guardas, colocaram 2 pessoas para proteger. Aí vem, como eu disse, na vida cristã, o sobrenatural. Desce um anjo do Senhor, há um grande terremoto, e de repente a pedra não só é removida, mas os guardas que estavam vivos ficam como se estivessem mortos. Enquanto aqueles que eles davam como mortos não sabiam mais onde estavam. E assim diz o texto Lucas 24, versículo 5.
Estando elas possuídas de temor, né, elas encontraram aqueles anjos. Baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? E ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então, elas se lembraram das suas palavras. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e todos mais com eles estavam. Aí o versículo 10. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, baixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Nesse relato maravilhoso do nosso mestre, a esperança nesse momento havia retornado ao coração daquelas mulheres, daqueles discípulos, pelo menos de algum. Eles estavam assim. Não sabemos exatamente o que aconteceu, mas sabemos que o corpo estava lá e agora ele não está mais lá. Sabíamos que uma mulher não poderia remover uma pedra de tamanho peso e que havia guardas. Os guardas já não estão mais lá e a pedra havia sido removida. E pelo menos uma esperança pequenininha havia surgido no coração daqueles discípulos. Aí o versículo 13 continua. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. A história continua. 60 estádios corresponde mais ou menos a 11 quilômetros ou 7 milhas, ou se você gosta de sua cidade, Feira de Santana, corresponde a você percorrer a João Duval toda e voltar ela toda. Dá 2h30, depois você faz seu teste. Ou se você pensar no anel de contorno e dividir em 4 partes, é como se tivesse que percorrer a terça parte do anel de contorno para chegar de Jerusalém até Emaús. Então você tinha 2h30 de caminhada. Eram discípulos, estavam no lugar certo, mas alguma coisa fez no coração deles que eles fossem para outro caminho. E aí o texto continua. E eles iam conversando, versículo 14, a respeito de todas as coisas sucedidas. Estavam os 2 discípulos, supondo que fosse eu e o Wellington, estávamos desesperançados do que havia acontecido, a tragédia que vinha nos cometido, e a gente está indo andar aqui pelo anel de contorno para chegar ao Éfeso. Está eu andando com ele e a gente vai conversando. Você viu, rapaz? Jesus era o nosso sonho. Aí o Wellington, com certeza. Eu imaginava Jesus ser a resposta para a minha vida. Eu falei, eu também. É minha esperança. Aí o Wellington, rapaz, e ele disse, poxa, ele era um profeta. Eu olhava para ele e via como uma pessoa que traria resposta para o mundo. Mas agora, o que podemos fazer? O nosso mestre está morto. E aquilo que nós sonhávamos, acreditávamos, nada podemos fazer a respeito disso. E lá vai eu e o Wellington andando, cabeça baixa, pelo anel de contornos, sem esperança e sem expectativa. Aí eu falei o quê? A vida cristã é uma vida simples, mas cheia de sobrenatural. Versículo 15. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Jesus acabou de entrar na história, está eu e o Hélio de cabeça baixa, perdemos a esperança. De repente Jesus pergunta para a gente, por que vocês estão entristecidos? Aí eles respondem. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo, és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Em outras palavras, você não está acompanhando o seu Facebook? Você não está acompanhando o Twitter? Nem o Instagram? Nem o Snapchat? Né? Nada? Não está vendo que todos os discípulos gravaram um videozinho dizendo, não há esperança, fugiremos todos, o que resta para nós
E eu e o Hélito, que estamos aqui, saindo de Jerusalém, estamos passeando sem sentido por anel de contorno de feira, em sentido ao Éfeso, que está em greve. Então perceba, nem a gente sabe o que está fazendo, mas sabemos o que aconteceu em Jerusalém. Aí o versículo 19 acontece. Ele lhes perguntou, quais? Jesus pergunta aos discípulos. Aí eles explicam. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. E como os principais sacerdotes, as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos, olha que coisa, que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, e já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade, há pequena esperança. Também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. Versículo 23. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que diziam as mulheres, mas não o viram. Para mim, a vida cristã está fundamentada em 3 coisas. Assim penso eu. Primeiro, acreditar nas coisas corretas, o nome doutrina. Segunda coisa, ter um comportamento que corresponde à realidade daquilo que você crê. Hoje a gente chama isso de ética. E a terceira coisa, para mim, importantíssima na vida cristã, se chama experiência. Não basta você saber o que é correto, não basta você ter o comportamento que é correto. Se você não tiver a experiência, de nada adianta. E eu continuo. E o nosso caminhar com Deus vai muito além de fatos. Uma vez pregando aqui, eu disse assim, a religião, porque eu creio nisso de certa forma, cristã, é uma religião de fatos históricos. Então, é a religião histórica, coisas que aconteceram de verdade, na realidade, no nosso mundo. Mas quando eu estava orando, estudando essa palavra, o Senhor me fez uma correção, e eu agradeço a Deus por Ele ter me feito isso. E Ele me falou que, na verdade, a vida cristã, ela é muito mais do que fatos. Aqueles discípulos haviam colecionado os fatos. Jesus era profeta, Jesus era um bom homem, Jesus havia curado, Jesus seria aquele que iria redimir, Jesus tinha libertado, eles sabiam toda a história de Jesus. Mas não tinham experiência com Jesus. Eles conheciam todos os fatos a respeito de Jesus, conheciam as Sagradas Escrituras, mas não sabiam quem era Jesus. Ele sabia tudo, mas ao mesmo tempo não sabia nada. Ou seja, não havia tido uma experiência pessoal com Jesus. E eu compararia isso àquelas pessoas que chegam essa noite. Pode até conhecer muito de Jesus, mas no seu coração não há experiência com Jesus. Eu me lembro o pastor César Castelhanos falando uma certa vez, quando ele estava pregando, e ele disse assim, eu estava uma vez numa igreja, e eu estava pregando, e o Espírito Santo me revelou que o ministro de louvor, ele não tinha tido ainda uma experiência comigo. No caso, Jesus falando com o pastor César, né? E ele foi até o ministro louvor e perguntou, quantos anos você está nessa igreja? Ele respondeu, 17. 17 anos que sirvo ao Senhor, nunca me desviei, estou aqui, sempre ministrando louvor, e todos os dias, todos os domingos, eu estou aqui. Aí o pastor César fez uma pergunta para ele. Me conte, uma experiência sobrenatural que você teve com Jesus. Ele falou, como assim? Não, só uma que você teve, que fez que sua vida mudasse. Daquilo que você acreditava para uma história completamente nova. Eu não sei do que você está falando. Experiência sobrenatural? Eu sei que eu nasci aqui na igreja, estou aqui ministrando louvor, e sei que Deus é bom, mas no final de contas, o pastor César falou que aquele jovem que estava lá liderando o ministério de louvor nem tinha se convertido ainda. E naquela noite, pela graça de Deus, ele teve uma experiência com o Senhor, entregou a vida e chorando e quebrantado, reconheceu os seus próprios pecados. E de lá para diante, o ministério dele foi completamente mudado. Ou seja, nem o fato de estar servindo, nem eu que estou pregando, isso pode me dar ressalva de que eu estou conhecendo, ou que conheço, ou que tive experiência com Deus.
Na verdade, eu acho até perigoso. E é uma das coisas que eu oro antes do meu filho nascer. É que com ele ouvindo o pai na igreja pregando, ouvindo a mãe ministrando louvor, ele não se acostume com as coisas de Deus pensando que são coisas profanas, são coisas normais, porque as coisas de Deus são sobrenaturais. E eu peço a Deus todos os dias, quando estou em oração, para que Ele dê temor ao meu filho, ao coração dele quando ele nascer. Que o convívio diário com as coisas de Deus não o torne negligente com quem ele está o servindo. E esse é um risco de todo filho de pastor, de todo aquele que é envolvido com a igreja, aquele que serve muito tempo ao Senhor, que pode passar anos e anos sem sentir a falta de Deus, porque se acostumou com os comportamentos que parecem ser Deus. E aqui continuou, eles gostavam de Jesus, sabiam quem Jesus era, sabia das coisas que havia acontecido com Jesus, sabia que Jesus havia sido condenado injustamente. Entretanto, havia um se, um mais, um porém, um entretanto no coração deles. O texto nos mostra que o coração deles, ou os olhos espirituais deles, estavam fechados. Por isso que eu quero dizer, irmãos, nunca ninguém vai te convencer a ser cristão. Porque ou o Senhor revela para você, ou você nunca será um discípulo de Deus. Mesmo que eu traga todos os fatos provando que Jesus morreu, ressuscitou, está vivo, não será suficiente. E eu te explico por quê. Versículo 25. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, Jesus começa a explicar a palavra, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Jesus falou: vocês vão ficar aqui em Emaús, eu prossigo. Só que os discípulos o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Versículo 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Olha o que diz o versículo 31. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Deus tem cada ironia na palavra, que quando os olhos da fé se abrem, a presença física de Jesus é desnecessária. Foi só os olhos deles serem abertos que Jesus já não precisava estar fisicamente diante deles. E quando a gente atravessa uma experiência com Deus, nem sempre a resposta das pessoas são a mesma. Ontem na intercessão estávamos orando. Talvez Deus tenha falado uma coisa aqui para a igreja. A resposta do meu coração não significa que foi a mesma resposta, por exemplo, de Wellington ou de qualquer pessoa. Porque cada experiência e cada resposta, ela é completamente individual. Mas dentro da ironia de Deus, a gente vê algo raro acontecer no versículo 32. Os dois discípulos tiveram a mesma resposta, a mesma sensação e a mesma coisa aconteceram com eles. Um vira para o outro e disse um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 outros com ele. Eu acho a palavra de Deus fantástica. Jerusalém era o lugar onde Deus estava agindo. Emaús era o lugar distante de onde Deus estava agindo. Os discípulos perderam a esperança de Deus e se direcionaram para um caminho distante. Provavelmente aquilo que eles tinham na mente do que era certo fazer, dos suas metas, seus projetos, seus objetivos de vida. E cada vez que eles percorriam para Emaús, mais se distanciavam daquilo que Deus iria fazer em Jerusalém. A palavra de Deus diz que o Senhor iria revestir de poder os discípulos. Olha que ironia. E veja se não é assim que acontece na nossa vida. A gente está caminhando, a gente está direcionando a nossa vida, e de repente o Senhor entra na nossa vida e a gente se converte.
muda totalmente o rumo, o plano. E eu falava na pregação de domingo passado que foi basicamente isso que aconteceu comigo. Nunca sonhei ser pastor, nunca sonhei ser pregador, nunca imaginei que estaria em uma igreja, seja ela evangélica ou o que fosse. Eu nunca imaginei que seria, como o pessoal agora me chama lá fora, de um ser humano religioso, que tem fé. Eu, um cara ateísta, que não acreditava nas coisas de Deus, até os meus 19 anos, onde Jesus me visitou. Tive minha experiência com Ele. E os meus sonhos. Tinha meu projeto de fazer engenharia da computação no ITA, lá no Instituto de Tecnologia da Aeronáutica. Era o meu sonho, eu estava me planejando, estudava de manhã, de tarde, de noite. Mas, de repente, algo de Deus aconteceu na minha vida. E aquilo que eu pensava ser o correto, o certo, o objetivo, passou para mim ser a distância de Deus, daquilo que Deus queria fazer em minha vida e através da minha vida. Então, eu falar para vocês essa noite é porque o Senhor me encontrou no caminho de Emaús e me trouxe de volta para casa. E muita gente essa noite, o Senhor está encontrando no caminho de Emaús e dizendo, eu sei que você perdeu a esperança, mas é hora de você voltar para o caminho de Deus. Voltar para a casa de Deus. Voltar para onde você, na verdade, não deveria ter saído porque está em dúvida, porque está com medo, porque não sabe o que fazer. Porque na casa de Deus sempre há provisão, sempre há segurança. E é aquele mesmo sentimento que havia na mulher cananeia que eu preguei no domingo passado. Ela sabia que o mundo dela poderia desmoronar, mas o lugar seguro, na inundação, no terremoto ou na enchente, era aos pés de Jesus. O texto continua e diz assim, e continua, deixa eu me perder aqui um pouco. 33, irmãos. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Aleluia. Eu chamo isso aqui de conversão. Eles estavam tomando o caminho e destino, mas de repente tiveram entendimento de quem Jesus era. E o melhor de tudo, que Ele estava vivo. E o mais perfeito de tudo, que Ele está entre nós. Versículo 36. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles. Jesus estava testemunhando, os discípulos estavam testemunhando e dizendo, Jesus vive, acorda gente, acabou o desânimo, acabou a tristeza, sai desse tempo aí que vocês estão vivendo, não fiquem com medo porque Jesus vive. Olha, eu vi que Jesus vive, e de repente quem aparece na festa? Jesus. E ainda chega e diz assim, Pai seja convosco. Eu iria tremer na minha base. Se no meu momento de incredulidade o Senhor me manifestasse a tua presença de forma tão poderosa. E eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estar vendo um espírito. Mas ele lhes disse, olha o que Jesus fala para os discípulos, por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Jesus falou, vocês não tiveram experiência demais comigo para saber que o que eu falei não só acontece, mas minha promessa, eu sou fiel e irei cumprir? Vocês não viram tantas e tantas vezes eu fazendo o sobrenatural se tornar natural, me viram andar sobre as águas, me viram aparecer, me viram remover a pedra, me viram aparecer a Simão, me viram até da boca do peixe. Me viram, me experimentaram de tantas formas, mas ainda é devagar para crer e acreditar. Por isso que a minha tese tem fundamento nessa noite. Mesmo que você tenha conhecimento de todos os fatos, não será suficiente para iniciar o seu caminho de fé com Deus. Mesmo que você conheça todas as coisas, você seja talvez o melhor apologeta desta noite, o melhor defensor da fé, todos os fatos não aumentarão uma grama na sua fé. E é isso que Jesus está nos mostrando aqui. E agora, olha o que vai acontecer. Vai acontecer
não com aquela música profana da metralhadora, mas o Senhor vai descer a metralhadora. Só que a metralhadora, desculpa, adolescentes, a metralhadora é de experiências. Olha o que diz o versículo 39. Vede as minhas mãos, vede os meus pés, vede que sou eu mesmo. Ainda diz assim, estão duvidando? Pegue aqui na minha mão e verifique. Porque um espírito não tem carne, Jesus está falando, não tem carne, não tem osso, como vedes que eu tenho. Mas os discípulos não estavam ainda satisfeitos. Jesus disse assim, mostrando a mão e os pés. E eles não acreditaram ainda por causa da alegria. E estando admirados, Jesus lhes disse, versículo 41, tendes aqui alguma coisa que comer? Versículo 42. Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhe disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo de mim que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Você não entrega a vida ao Senhor, é porque sua mente não está aberta. Não é porque te falta fatos ou argumentos celestiais. É porque está faltando, na verdade, o principal, que nenhum pregador pode fazer. Que só o Espírito Santo pode fazer, que é iluminar a sua mente. Eu tinha lido a Bíblia, como eu falei antes de me converter, 3 vezes. Não entendi nada. Odiava a Bíblia. Gostava mais do meu livro de biologia. Porque aquilo era estranho para mim. Eu não sabia do que estava sendo falado. Mas quando o Senhor iluminou a minha mente, aquilo se tornou espírito e vida ao meu coração. Então, quando eu abro a Sagrada Escritura, eu não só leio, mas tenho uma experiência pessoal com ela. E várias vezes me encontro numa situação que tenho que parar, tenho que adorar, tenho que chorar, tenho que louvar o Senhor. Por tamanha beleza, tamanha misericórdia e por tamanha preciosidade. E Jesus falando, louva a Deus que está no céu. Ó Senhor, eu te louvo, porque escondeste essas coisas dos homens sábios e poderosos, mas entregaste aos seus pequeninos. E vejo tanta gente de sucesso que não acredita em Jesus. E eu falo, será que ele não é o maior fracassado de toda a terra? Vejo tanta gente acreditando que é a força, é o hábito dele que tem transformado a história da vida dele. Mas eu falo para ele que basta uma circunstância mudar, tão pequenina, como um acidente, como uma doença, para você ver quão o homem é frágil. Como diz o salmista, ele é como aquele vapor, né, que aparece e logo vai embora. É como aquela nuvem passageira. Assim é o homem diante de Deus. Então, versículo 45 ainda, lhes abriu entendimento para compreenderem as Escrituras. Versículo 46 diz, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos num 3º dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Versículo 51. Aconteceu que, enquanto os abençoava, adivinha o que acontecia? Ele ia se retirando diante deles, sendo elevado para o céu. Então eles fizeram o que, irmãos? Jesus não está mais presente fisicamente, mas agora tem algo muito mais importante, muito mais precioso, um tesouro de valor inestimável. Não é a presença física do Senhor, mas é o que, irmãos? Que eles fizeram, que adoraram, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. A missão havia sido dada. E essa missão, que não só é histórica, como é real, que é a que eu estou fazendo essa noite, anunciando para vocês que os seus pecados foram perdoados, porque aquele que morreu, ressuscitou. E aquele que estava morto, agora está vivo.
Mas não só está vivo, ele é real e está entre nós, através de nós e dentro de nós. Seus discípulos tinham uma manifestação pequena e limitada de Jesus andando. Nós temos agora tanto Jesus andando no nosso meio, porque o Espírito Santo nos transformou em sua habitação. Eu termino falando o seguinte: vocês já repararam que não faz sentido experimentar os mortos? Que só faz sentido você ter uma relação com aquele que vive? E essa vem aqui a ponto-chave da pregação que eu gostaria muita atenção de vocês, que é a pergunta da noite. Você acredita? É a pergunta que eu queria chegar. Você acredita? Você crê que Ele está vivo? Romanos capítulo 10 diz: se com tua boca confessares que Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Se você acredita que Jesus ressuscitou, então a morte não é o fim, a morte é o começo. Se você acredita que Jesus vive, então não é o fim, é o começo. Você pode estar aqui nessa noite e ter decepcionado com alguém da igreja. E eu falei, inclusive, na última pregação, e disse assim, que os discípulos foram um impeditivo para que a mulher cananeia se chegasse a Jesus. E eu até falei assim: nos perdoe, nós que somos discípulos, porque às vezes somos até um impeditivo para que você se aproxime de Deus e de Jesus. E quando vocês olham para a gente, às vezes a gente até pensam que há algo de valor em nós, porque na verdade o que vocês estão olhando é para o nosso Mestre. E independente da circunstância, você chega essa noite com a esperança perdida, como aqueles discípulos chegaram. E eu quero dizer para você, mesmo que ela seja pequenininha, essa é a sua noite. Essa noite foi preparada do Senhor para você. E eu anoto aqui e falo com você, qual é a diferença entre uma pessoa viva, me perdoe essa ironia, mas de uma pessoa morta? Eu anotei algumas coisas. Uma pessoa viva, você pode chamá-la. Já uma pessoa morta, você pode tentar lembrar dela. Uma pessoa viva, você pode vê-la talvez diariamente. Já aquele que não está mais entre nós, você para um tempo, um dia, um momento, como dia de finados, para visitá-lo no seu túmulo. Quando a pessoa é viva, você pode experimentar todos os dias coisas novas com aquela pessoa. Mas quando a pessoa já não está entre nós, você tem um local onde irá prestar a sua homenagem àquela pessoa. Quando a pessoa está viva, vocês podem decidir juntos. Mas quando a pessoa está morta, você pensa, no meu lugar, o que faria Jesus? Eu te pergunto, irmãos, a sua fé é de um Cristo vivo ou de um Jesus morto? Porque o meu Deus, Ele vive. Ele é real. Ele pode experimentar e ser experimentado hoje mesmo. Ele pode vir no teu coração nessa noite e mudar a sua história. Esse peso que está no seu coração, que te cega, pode ser de uma vez por todas removido do seu coração. Então te digo, irmãos, o nosso Redentor, Ele vive. E Ele é real. Estava aconselhando o discípulo nesse instante. E eu falei para mim, você acabou de chegar e sentou nesta cadeira. Para mim, antes de você vir, Jesus estava aqui. E Ele era muito mais real do que você é para mim. Você não sabe quem você é. Jesus sabe quem Ele é. Por isso, eu quero compartilhar com vocês a maior alegria de todas. Que eu sei em quem tenho crido. E eu sei que Ele é maravilhoso. Não só para fazer essa noite você mudar de vida, mas para mudar completamente as suas histórias. Também sei, porque o Espírito Santo assim diz, que muita gente aqui está com o seu entendimento fechado. Não tem aberto os corações da fé.
Mas eu quero dizer para vocês, se algo não acontecer com vocês, o seu cristianismo só será questão de fatos. Alguma coisa, irmãos, tem que acontecer com sua vida. Vamos fechar nossos olhos. Vamos orar ao Deus Todo-Poderoso. Quando aqueles discípulos ouviram Jesus ensinando as Escrituras, algo no coração dele ardia. Não é que eles não conheciam as Escrituras, é porque não havia sido revelado do que se tratava as Escrituras. Eles não tinham percebido que desde Gênesis até atravessar toda a Torá, todos os livros sagrados do povo judeu, a chave da vida, a chave da hermenêutica, da interpretação da Bíblia, era uma pessoa. E o nome dela era Jesus. 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 Irmão, eu quero que nessa noite você decida, uma vez por todas, crer em Jesus. Crer que Ele ressuscitou. Crer que Ele vive. Crer que Ele é capaz de se relacionar com você. Crer que Ele é capaz de falar ao teu coração. Crer que Ele é capaz de te levar e tirar deste poço de lama. Crer que Ele ainda é o mesmo que cura, Ele é o mesmo que liberta, Ele é o mesmo que faz e opera maravilhas. Ele é o mesmo que usa pessoas comuns como eu, pessoas simples, para fazer aquilo que só Ele pode fazer. Para que ninguém olhando para o pregador ou qualquer outra pessoa achar que ele pode fazer algo de si mesmo. Porque na verdade, Jesus, só o Senhor pode mudar a nossa vida essa noite. Só o Senhor pode mudar a nossa história essa noite, Jesus. Só o Senhor pode tirar-nos essa cegueira que tem nos impedido de ver aquilo que está tão claro, está tão estampado em nossos rostos. Por favor, Espírito Santo, tira essa noite o véu dos olhos dos teus filhos. Começa com aqueles que não creem em Ti, Senhor, porque não foi revelado, porque a mente ainda está presa. Espírito Santo, em nome de Jesus, remove a cegueira, regenera o Senhor, transforma o Senhor. É o que nós como igreja clamamos essa noite. Transforma, Deus. Liberta, Deus. Como aquele anjo que desce e remove uma pedra que nenhum homem pode remover. Que o Senhor remova essa pedra que cega o entendimento. Deus, quantas vezes lidamos contigo como um Deus morto, sendo que o Senhor vive. O máximo que conseguimos é lembrar do Senhor nos domingos, nas nossas reuniões, na nossa macrocélula, enquanto o Senhor vive e está ao nosso lado, está dentro de nós, está vivendo a favor de nós. Quantos aqui, Senhor, ainda lidam contigo como se estivesse morto, como se não fosse real? Como se o Senhor não pudesse fazer algo completamente novo, destruir todos os alicerces e refazer. Quantos aqui, meu Deus, precisam do teu toque, precisam da sua ação? Eu queria convidar a igreja a se colocar de pé.